Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Ternamur. O Santa Cruz empatou o primeiro jogo do mata-mata com o Tocantinópolis. Vamos acompanhar uma entrevista com o técnico Marcelo Martelotti, falando a respeito deste empate. Pessoal, continue se inscrevendo no canal para você estar sempre por dentro das notícias do Santa Cruz. Professor, boa noite. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise da partida e o que fazer de diferente no jogo lá no Tocantins. Bom, primeiro um jogo onde a gente começou muito bem em termos de criar oportunidades, né, de conseguir envolver o adversário os primeiros 15 minutos. Depois o adversário acertou a marcação, encaixou melhor a marcação, dificultou para a gente, mas mesmo assim durante o primeiro tempo nós demos pouco espaço para eles e tivemos mais a bola. Não conseguimos transformar esse domínio em oportunidades claras de gol, né? As oportunidades mais claras que nós tivemos foram no segundo tempo, mas, enfim, também demos poucas chances ao adversário. No segundo tempo, eu fiz uma troca no intervalo, né, com a entrada do Chiquinho no lugar do João Eric, que já tinha o cartão amarelo, trouxe o Anderson um pouco mais para trás, ficamos com um meio de campo mais técnico, né? Enquanto o Anderson teve força, funcionou bem, a gente conseguiu utilizar bem as costas dos jogadores de meio de campo com o Chiquinho e com o Anderson. Como falei, tivemos as melhores oportunidades, não concluímos bem, não finalizamos bem, até porque não fizemos nem com que o goleiro deles trabalhasse muito, né? E saímos com um resultado que não foi o que a gente desejava, né? Não foi para isso que a gente preparou a equipe hoje. A gente viu um time tentando ao máximo criar as jogadas ofensivamente, mas definindo de maneira errada, né? Principalmente a tomada de decisão, da finalização, muitas vezes do passe, mas enfim, eu vejo a partida dessa maneira. A gente teve a expulsão do Daniel no final, que é um desfalque sério para o próximo jogo, mas mesmo assim a gente continuou tentando atacar, né? Às vezes até se expondo um pouco mais. Foi daí até que surgiu algumas oportunidades do adversário conseguir uma superioridade numérica, porque nem com um homem a menos a gente desistiu de atacar, mas é o que eu falo, dificilmente esse jogo seria decidido, essa disputa seria decidida hoje, e a disputa segue aberta após esse empate. Queria que você falasse sobre o setor ofensivo, se você pensou em colocar o Hugo como falso 9 hoje, se passa pela tua cabeça fazer isso, botar o Hugo mais próximo por conta dele ser o jogador do ataque com melhor poder de finalização hoje, né? Ele já tem utilizado o Macena, o Furtado, e o Hugo é quem mais tem feito gols, é quem melhor tem acertado finalizações. Se isso passa pela tua cabeça também, de utilizar o Hugo nessa função no próximo jogo, e se o Chiquinho já tem condições de iniciar a partida também no time titular. Bom, o Hugo fez todos esses gols que ele fez no campeonato e nunca foi um falso 9 aqui. Ele sempre jogou na posição que ele jogou hoje, né? A semana passada, porque a gente tinha um atacante a menos, a gente acha que mudou o posicionamento do Hugo. Não. E ele criou as mesmas chances pelo mesmo setor que ele criou a semana passada. Ele teve a oportunidade de receber espaço por dentro, de finalizar, enfim. Então, assim, não é a gente achar que nós vamos solucionar o nosso problema ofensivo criando uma situação que ainda não foi trabalhada, que ainda não foi treinada, que ainda não foi colocada em prática, simplesmente por uma análise numérica, né? A gente chegar à conclusão que o jogador que mais fez gol no nosso time tem que jogar de centroavante, sendo que ele nunca foi centroavante na vida dele, nem falso, nem verdadeiro. Então, mas sempre o poder de finalização dele funcionou jogando da esquerda para dentro. É o local que ele gosta, que ele jogou a vida inteira. Então, a gente achar que ele vai jogar de costa como um centroavante e isso vai melhorar o nosso time ofensivamente, não. A gente pode até jogar sem centroavante, mas achar que o Hugo de centroavante vai resolver, ele nunca jogou assim, não jogou em nenhum momento aqui assim, e os gols que ele fez foi jogando numa outra função, foi jogando na função que ele entrou hoje. Então, assim, é lógico que a gente precisa buscar soluções, é lógico que a gente precisa pensar em alternativas, mas a gente não pode pensar em alguma coisa completamente diferente
do que aconteceu no campeonato, na carreira do jogador. Com certeza, se eu, por um acaso, decidir jogar semana que vem ser centroavante, não é por causa disso que o Hugo vai ser o falso 9. Né? E ele não foi contra o Retrô. Né? Se alguém falou isso, pode ver os gols dele, todos ele partiu da esquerda para dentro para fazer o gol. Ele nunca estava centralizado, nunca jogou de costa por dentro. Então, assim, em algumas oportunidades aqui, eu até coloquei ele mais centralizado junto com o centroavante, em outros jogos. Né? E foram jogos, inclusive, que ele rendeu menos do que jogando na posição que ele gosta de jogar e na posição onde ele fez os gols até agora. O Chiquinho está evoluindo, a gente está vendo isso, né? Foram 2 jogos, hoje ele jogou 45 minutos, participou bem do jogo, uma boa movimentação, no final até a condição dele foi boa no sentido de nos ajudar na ausência do Daniel no final do jogo. A gente vai avaliar melhor durante a semana, não é só a questão da condição dele, né? A gente vê qual a característica do jogo lá e o que a gente vai precisar, o que a gente vai buscar. É lógico que a gente vai botar um time que esteja mais próximo da condição da gente conquistar o resultado que a gente precisa. A gente vai precisar vencer lá, a gente vai precisar preparar esse time para vencer lá. Nem sempre é colocando mais ofensividade. Muitas vezes é aumentando seu poderio de marcação, né? É a característica do jogo lá no campo deles. Eu analisei alguns jogos deles jogando em casa, sei qual é a característica. Então nós vamos durante a semana preparar, mas o Chiquinho mostrou uma evolução interessante. Eu acho que a entrada dele do jogo passado para esse já foi melhor. Boa noite, Marcelo Alt. Voltar um pouco na tua primeira resposta a respeito da questão das chances que foram criadas. Em verdade que foram poucas. E é claro que a pergunta que eu vou fazer, você não estava ali dentro de campo para saber se os jogadores estavam desconcentrados. Pergunto isso principalmente por um lance que chamou bastante atenção, que foi aquele gol do Mateuzinho que ele perdeu, né? O gol estava aberto e ele dentro da área sozinho com o gol escancarado ele conseguiu colocar para fora. No teu entendimento, na tua experiência como treinador e como atleta também, faltou um pouco de concentração desses atletas de mais de frente ali para conseguir concluir com assertividade as poucas chances que o time criou hoje? Eu não acho que seja concentração, sabe? Assim, eu entendi até por como essas oportunidades surgiram e a maneira como foram desperdiçadas, eu percebi um pouco mais de ansiedade do que de falta de concentração. Era um lance, por exemplo, que eu acho que o Mateuzinho poderia ter dominado a bola e ter feito o gol, né? Então, assim, não é a questão da concentração, é aquela coisa de você ter mais a bola no pé, você ter um jogo que você sabe que é importante e essa ansiedade de quando a oportunidade aparece, e faltou um pouco de tranquilidade, eu penso, de dominar aquela bola e fazer o gol com mais tranquilidade. E aconteceu em outras oportunidades, não só nessa do Mateuzinho, teve um agora no final do Furtado, que a bola veio para trás, que eu acho também que ele poderia ter dominado. Então, assim, o tempo ali a gente já foi o segundo tempo, né? O tempo vai passando, vai criando uma ansiedade maior, o estádio cheio hoje, a gente realmente estava muito motivado a dar uma resposta positiva para o torcedor, mas eu não penso em concentração, não. Eu acho que o time entrou bem concentrado, eu até entendo que a gente deu poucas chances ao adversário. Em alguns momentos no segundo tempo nós erramos esse passe ali no meio campo e foi daí que até surgiram algumas chances. Mas, de um modo geral, eu acho que a perda dos gols ela foi gerada mais por uma ansiedade mesmo, uma falta de tranquilidade na definição, do que por qualquer outro motivo. Ô Marcelo, então pegando esse nicho da ansiedade, como é que vai ser trabalhado essa semana? Teve a ansiedade da torcida presente hoje, o time não conseguiu concluir em gols. Vai ter uma ansiedade de um jogo que pode ser o último da temporada, uma pressão exercida maior. Como é que vai se trabalhar esse lado psicológico da equipe? Essa questão da forma do campeonato e do fato do jogo eliminar um dos dois, joga essa responsabilidade para os dois lados, né? E a gente sabe que lá eles vão provavelmente ter uma postura diferente do que tiveram aqui, né? Aumenta a responsabilidade deles lá. Hoje eles vieram, comemoraram esse 0-0, né? Eu tenho certeza que lá eles vão ter que ter uma postura diferente,
muda completamente a característica do jogo. Eu acho que o jogo da semana que vem é um jogo completamente diferente, não só por essa questão que envolve o adversário, mas pelo campo, pela característica do jogo em si. Agora, o nosso time é um time experiente, né? Eu falei isso antes do jogo o jogo decisivo contra o Retrô, porque foi feita uma pergunta parecida naquele momento, né? O jogo de segunda-feira passada era decisivo também, eliminava um dos dois times, e a gente viu um comportamento interessante do nosso time nesse sentido. Eu acho que a gente tem totais condições de controlar essa ansiedade, mesmo jogando fora de casa, jogar num nível mais alto do que jogamos hoje, mais concentrado, né, num jogo que é de fundamental importância, e vencer e classificar. Eu vejo tudo muito aberto, né? É lógico que, independente até do resultado em si, a gente sempre tem aspectos a serem corrigidos, e nós vamos trabalhar em cima disso durante a semana. Boa noite, Marcelo. Minha pergunta vai muito em cima daquilo que você mesmo pontuou na coletiva, disse que o time do Santa Cruz teve um volume de jogo bem expressivo, sobretudo nesse jogo, mas não conseguiu definir. E aí minha pergunta vai em cima disso, de você achar que o placar foi justo, você acha que o placar foi justo ou injusto por tudo que o Santa Cruz criou, oportunizou em chances, mas ainda que Jefferson não tenha defendido não teve nenhuma chance assim, de grande perigo, a não ser de fato o chute de Mateuzinho que foi perdido e também aquele de Hugo que ele defendeu, mas você considera o placar justo de hoje? Eu já falei isso diversas vezes durante a minha carreira. Eu não vejo injustiça no futebol, a não ser que exista um erro de arbitragem, né, alguma situação como essa. Então, se o jogo acabou 0-0 e a gente teve mais volume de jogo, a gente teve mais oportunidades, mas a gente não conseguiu definir, enfim, justiça. Eu acho que é justiça. Porque para ganhar o jogo não adianta você ter um volume maior, mais posse de bola, jogar mais no campo do adversário, né? Você precisa concretizar. O futebol não é um jogo de oportunidades, né? Você não ganha porque você teve mais chances que o adversário. Você ganha se você tiver mais competência nessas finalizações. E você falou sobre o Jefferson, eu até pensei no Jefferson nosso, né? E o Jefferson nosso fez uma grande defesa, né? É isso que eu falo. Eles praticamente deram um chute no gol, e aquela bola, se ele não toca, o gol valeria, né? O jogador estava impedido no rebote, e ele teve uma participação muito importante naquele momento. Mas realmente, você tem razão, a gente, pelo volume, criou pouco. Essa chance do Mateuzinho foi muito clara, a do Furtado que eu falei, algumas do Hugo. O Hugo saiu com uma boa chance, né, para finalizar em alguns momentos. O Macena saiu com uma boa chance de finalizar, mas a gente fez pouco o goleiro adversário trabalhar, né? E eu acho, como eu falo sempre, não dá para se falar em injustiça, porque o adversário veio com uma proposta de jogo e ele conseguiu executar de uma maneira que ele saísse com um resultado que agradava a eles e não a nós. Marcelo, boa noite. Justamente em relação a essa preparação, essa semana vai ser atípica, porque tem uma questão de logística muito grande, né? Os caras saíram de lá na quinta-feira para poder chegar aqui ontem e já jogar. E você tem algumas perdas, né? Jefferson estava sentindo muito ali, a gente viu, né, no final do jogo. Tem a situação de Wesley também, que você não sabe se vai poder contar ou não. E mais uma vez, você não vai poder repetir o que você tem de melhor, já que também Daniel Pereira já foi expulso. Como é que vai ser essa semana de preparação de vocês? Se vocês já têm algo em mente em relação à logística, em recuperação dos jogadores, como é que você tem pensado essa semana prévia? A logística em si, a gente sabe da dificuldade, a gente já vem pensando desde a semana passada, né? Porque não dava para esperar passar esse jogo para pensar nisso. A gente ainda está definindo algumas situações com relação à viagem, enfim, onde vai ficar. Não é fácil, como não foi fácil para eles chegarem aqui também. Isso é normal dessa situação da competição, muitas vezes acontece. A gente vai ter que superar isso agora, né? E com relação ao time, é o que eu falo, eu confio muito no nosso grupo, né? Confio muito. Eu costumo lamentar essas perdas pela questão individual. O jogador ficar fora de um jogo decisivo, né? O Daniel é um jogador que jogou todos os jogos comigo, né? Todos, desde que eu cheguei. Talvez tenha sido ele e o Luan os dois jogadores que jogaram mais. E assim, vinha correspondendo, é um jogador que tem uma característica diferente dos outros jogadores do nosso time, mas eu confio muito em quem entrar e acho que a gente
tem totais condições de ir lá com um time forte, com um time que tem condição de buscar o resultado, e isso que é em cima disso que nós vamos trabalhar. As ausências são lamentadas justamente por essa questão do jogador nesse momento estar fora, mas por outro lado é a oportunidade que surge para outro, né? E eu tenho certeza que quem entrar vai estar muito motivado, né, dentro de um jogo decisivo, e a gente precisa se concentrar bem no que a gente precisa fazer lá.